Olá a todos, aqui é o professor Felipe Neto e vamos agora exercitar o conhecimento sobre cinemática, utilizando exatamente a abordagem estudada anteriormente, de uma abordagem vetorial e matricial. E vamos obter então aqui a posição, a velocidade e a aceleração de um ponto de interesse B de um sistema dinâmico. Esse sistema aqui é um manipulador robótico que possui uma rotação em torno desse ponto O aqui, tá? E possui um alongamento, tá? Imagina que esse ponto B aqui, neste ponto B, você tem aí, por exemplo, você tem aí uma pistola de tinta, ou você tem uma parafusadeira, tá? Você tem alguma coisa nesse ponto B. Então, é do nosso interesse descrever e obter, a cinemática desse ponto B, ok? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui um referencial inicial no ponto O, tá? E coloquei também um referencial móvel. Aí eu fiz coincidir o meu referencial inicial e o meu referencial móvel, tá? Então a origem do meu referencial é a mesma origem do meu referencial móvel. Isso aqui nós temos um comprimento constante L0 e parte desse mecanismo aqui possui um comprimento variável no tempo, tá? Um L de t, que pode ser uma constante vezes no tempo, enfim, pode ter uma função qualquer definida exatamente o comportamento dessa haste aqui, ok? Eu adotei também que a rotação o sistema está submetido a uma rotação constante, tá? Então nós temos aqui uma rotação ômega, que é o nosso θ ponto constante, né? E aí eu quero a posição, a velocidade e a aceleração desse mecanismo, tá? Então desse sistema. Vamos então começar a obter a posição, tá? Então posição, eu só coloco aqui, ó, por exemplo, a minha rotação ômega, né? Ok? A minha rotação em torno do eixo Z, que está saindo do plano. Beleza, então nós temos o seguinte, a posição, o nosso vetor R, OB, visto do referencial inicial, vai ser igual ao vetor R, OA, mais o vetor R, A, B. Tá? Existe uma forma bem direta de fazer isso aqui, né? Mas eu vou fazer seguindo aí a receita de bolo, tá? Etapa por etapa. Beleza, então o nosso vetor ROA, obviamente aqui eu tenho, por exemplo, poderia escrever o seguinte, T θ transposto, R OA na base móvel, mais T θ transposto, R AB na base móvel, tá? Ao você fazer essa multiplicação aqui, como foi feito nas aulas, nós estamos no plano, Nós estamos no plano, uma rotação em torno de Z. Quando você fazer essa multiplicação, vai ser a mesma coisa de você pegar o vetor e projetar no teu eixo, tá? Então, assim, como é no plano, é um sistema simples, então vamos pular essa parte, tá? E já vou direto projetando no eixo X e do eixo Y. Quando a gente for trabalhar com mecanismos no espaço, então vai ser necessário fazer essa multiplicação, tá? Bem direitinho, bem com muito cuidado, ok? Então vamos lá, o vetor R OB, ou o vetor ROA vai ser o L0 cosseno. Vou colocar Cθ, tá? Cosseno θ, ok? L0 seno θ e 0, ok? O vetor RAB, visto do referencial inicial, vai ser então o nosso L de t, ok? Cosseno θ, L de t, seno θ e 0.
tá? Então, isso aqui é o nosso vetor RAB. Então, o nosso vetor ROA vai ser o vetor RAB mais o vetor ROB vai ser igual ao vetor ROA mais o vetor RAB, tá? Então, o vetor ROB, descrito no referencial inicial, vai ser igual a L0 Cθ mais L de T Cθ. L0 seno θ mais L de T seno θ e 0, tá? Pode até colocar em evidência aqui, né? Então, vamos ter um L0 mais L de T vezes cosseno θ, L0 mais L de T vezes seno θ e 0, tá? Então, aqui é o nosso vetor posição ROB. Uma forma mais direta, na verdade, seria definir um L de T direto aqui, né? Então, por exemplo, definindo um L de T igual ao L0, que seria a parte constante, mais um B vezes T, tá? Então, se a gente fizesse isso, nós poderíamos simplesmente projetar o vetor no eixo x e y e iríamos obter a mesma resposta de forma muito mais direta, tá? Só que aí, para ficar receita de bolo, fixar bem o conteúdo, eu fiz neste formato aqui. Vamos agora resolver para a velocidade. Então, a velocidade do ponto B, tá? A velocidade do ponto B, descrita no inicial, vai ser igual à velocidade de A mais ômega vetorial R a B mais velocidade relativa de B em relação a A, tá? No inicial, tá? Já a velocidade de A, né? Então, a velocidade absoluta do ponto A, que é a origem do nosso... Aliás, não chega a ser a origem do referencial móvel, né? Eu não coloquei o referencial móvel lá em A. A velocidade do ponto A vai ser igual à velocidade de O, que é a origem referencial inicial imóvel, né? Mais ômega vetorial R OA, mais velocidade relativa de OA, né? De A em relação a O. Tá? Então, nós temos isso aqui, né? A velocidade da origem do referencial é zero, né? Nós temos aqui uma velocidade angular e temos o vetor ROA, né? Então, a gente tem esse produto aqui, tá? Então, nós vamos continuar com ele. Velocidade relativa OA. O vetor OA, ele é constante, tá? Em magnitude. Então, assim, comprimento, né, de O até A, ele é constante. Logo, a derivada é zero, né? Então, esse carinha aqui é zero, tá? O mesmo não é em relação ao vetor AB. Então, esse segmento aqui do mecanismo de A até B, ele é variante no tempo, logo ele possui aí uma certa velocidade relativa, né? Então, a velocidade do nosso ponto B vai ser igual a ômega vetorial R OA mais ômega vetorial RAB, tá? Mais V real, né? Então, velocidade relativa a B escrita no inicial, tá? Então, nós temos isso aqui. E aí nós vamos destrinchar todos esses elementos aqui, né? Então, vamos começar, por exemplo, aqui com o nosso ômega vetorial ROA. Então, o ômega vetorial ROA vai ser igual I 0 ROA visto do referencial inicial, tá?
nós temos aqui, ó, o ROA visto do inercial. L0 C θ, L0 seno θ em J e 0, tá? Então aqui nós temos 0 em J e aqui nós temos o nosso θ ponto em K, ok? Nós temos isso aqui. Beleza, então vocês podem resolver da forma que vocês quiserem, tá? Eu particularmente gosto de resolver da seguinte forma. Então eu coloco aqui o nosso L0 C θ, nosso I, 0 e K, né? Então aqui nós temos L0 cosseno θ, J θ ponto, tá? Em J, I vezes 0, então aqui já vai dar 0, 0 vezes qualquer coisa vai ser 0, né? E agora na diagonal inversa, né? Então nós temos 0 aqui, 0, e aqui vamos ter menos θ ponto L0 seno θ, tá? E 0 no eixo Z, né? E aí uma dica, né? Então é o seguinte, né? Nós temos aqui um movimento no plano XY, tá? Com uma rotação em torno do eixo Z. Logo, não vai existir aqui uma componente de velocidade linear na direção de Z, tá? Então, se surgir alguma coisa aqui, ó, diferente de 0, então você errou teu produto vetorial, tá? Então, atentem para isso aí. O nosso produto aqui, ômega vetorial RAB, vai ser praticamente a mesma coisa, tá? Então, se a gente fazer aqui o nosso um espacinho aqui, né? Vou colocar aqui embaixo. Cadê outra cor para diferenciar? O ômega vetorial RAB, né? O ômega vetorial RAB, só o que vai mudar é que ao invés de 0 L0 aqui, você vai ter um L de T, né? Então eu já vou aqui economizar tempo e já vou fazer direto aqui, tá? Ok, então nós temos isso aí, né? E, por último, né, resta quem? O nosso vetor velocidade relativa. Então vamos fazer o seguinte, né? Vetor velocidade relativa AB. Ele é a taxa de variação do vetor posição RAB, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, né? Então vamos ter aqui, ó, VREL. Você vai quadrar direitinho, vai. O VREL AB, tá? Vai ser igual a T θ transposto VREL AB no móvel, tá? Que é a derivada do vetor RAB no móvel, né? O vetor RAB no móvel é a taxa de variação do vetor RAB visto de quem está no referencial móvel aqui, tá? Ou seja, nós temos apenas uma variação no x1, tá? Então nós temos aqui, ó, um L.00, tá? Isto aqui é ele no móvel. Desculpa, o L de t, né? L ponto já é a derivada ali, tá? Um L de t, ignorem esse pontinho, tá? L de t 00, tá? E aí a derivada é o L ponto 00, né? Então, e aí quando a gente multiplica com a matriz transformada de coordenadas, né? Vou colocar aqui, ó, tá? Aí vamos ter, de fato, um L ponto, né? 00. E aí, quando fazer a multiplicação, vamos ter um L ponto cosseno θ, L ponto seno θ e 0, tá? Então, este aqui é o nosso VREL. Ok, então agora vamos fazer a soma de todas as componentes de velocidade que a gente obteve, tá? Então, vamos ter aqui a velocidade
velocidade de B vai ser igual isso aqui, mais isso, mais o outro, né? Então, vamos ter aqui, ó, menos θ ponto L0 seno θ, θ ponto L0 cosseno θ, 0, mais menos θ ponto L de t seno θ, θ ponto L de t cosseno θ e 0, mais L ponto cosseno θ, L ponto seno θ e 0. Né? Então, a velocidade aqui do nosso ponto B, vetor velocidade absoluta de B com relação ao referencial inicial vai ser igual. Vou colocar aqui em evidência, tá? Então, vamos ter aqui, por exemplo, nosso L0 mais L de t vezes, vou colocar um menos aqui, né? Menos vezes θ ponto vezes seno θ. Né? L0 mais L de t vezes θ ponto vezes cosseno θ. Tá? Mais L ponto cosseno θ mais L ponto seno θ e 0 em Z. Né? Então, isso aqui é o vetor velocidade absoluta do ponto B, visto do referencial inicial. Tá? Vamos fazer agora para a aceleração. Posteriormente, né, vou colocar valores e vou traçar uma curva e apresentar a vocês uma das possíveis respostas que pode ter. Tá? Então, assim, as respostas vai depender muito das constantes que você colocar e dos valores das funções. Né? Então, da função L de t, da função L0, do quanto você vai variar com θ, qual é o valor de θ ponto, enfim, então um monte de coisas que vai influenciar na sua resposta final. Né? Vamos fazer agora para a aceleração. Então, vamos fazer para a aceleração. Então, ok? Então, a aceleração absoluta aqui no ponto B vai ser igual à aceleração absoluta de A mais alfa vetorial R A B mais ômega vetorial R a B mais 2 vezes ômega vetorial V réu, tá? Mais o A réu. Tá? Então, velocidade absoluta, tangencial, normal, Coriolis e relativa. Então, nós temos essas componentes aí. E a aceleração absoluta de A vai ser igual à aceleração da origem do referencial, né? O, mais alfa vetorial R OA, mais ômega vetorial R OA, mais 2 vezes ômega vetorial V réu OA, mais o A réu.
OA. Ok? Beleza, então é o seguinte, né? Vamos analisar termo a termo. A aceleração da origem do referencial, né, do ponto O. Isso aqui é igual a zero, né? Então, ponto O, ele nem se desloca, né? Então não tem, a posição é zero, a velocidade é zero, a aceleração vai ser zero. O alfa, tá? Vou fazer aqui uma consideração que eu não tinha dito anteriormente, né? Mas aí para facilitar a nossa vida, ou já foi feito, né, que o ômega é constante? Ah, já foi feito, perfeito. Então, o ômega é constante. Então, a velocidade angular é constante, logo a aceleração angular, que é a derivada da velocidade angular, vai ser zero. Então, a derivada de uma constante é zero. Então, isso aqui ó, é zero. Tá? Isso aqui nós temos, ok? Velocidade relativa ao A já foi definida anteriormente que nós não temos, né? Então, isso aqui é zero. E o vetor aceleração relativa ao A, se a velocidade é zero, então a aceleração é zero, né? Então nós temos somente essa componente aqui normal. Beleza. Isso aqui, né? Então isso aqui nós vamos ter para o vetor aceleração absoluta de B. Temos aqui o V real AB e o A real. O A real a gente pode ter também, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos simplificar a nossa vida e vamos assumir que a taxa de variação, né, o L ponto, ele é constante. Então vamos dizer que o nosso L ponto é constante, tá? Ou seja, o V real no referencial móvel é constante, logo o A real é zero, tá? Assim, na prática mesmo, tá? Tanto a questão do alfa como a questão do L ponto ser constante, né? Na verdade, nunca vai ser, né? Você vai ter um start ali, vai ter uma variação, enfim. Mas a gente pode considerar, tá? Então a gente vai considerar aqui sendo zero, ok? Beleza, então vamos lá. A aceleração de B vai ser igual a ômega I vetorial ômega I vetorial R A mais foi esse aqui, mais a aceleração de Coriolis. Ok? Então, isso aqui é a nossa aceleração do ponto B. E aí basta, então, nós resolvermos esses produtos vetoriais, né? E no final somarmos tudo. Então, esse primeiro aqui, né, o ômega vetorial ROB, desculpa, OA, nós já temos lá da nossa velocidade. Tá? Então, a gente já pode aproveitar o que foi feito. E aí vamos fazer o seguinte, né? Então, o ômega vetorial ROA vai ser igual a I zero menos θ ponto L0 seno θ. Aqui vamos ter o θ ponto L0. Para quem lembra lá dos cursos de dinâmica, né, na verdade você vai ter, por exemplo, aqui nesse produto, você vai ter aí o menos ômega ao quadrado vezes o vetor. Né? Então, na verdade, a resposta final desse produto vetorial a gente já meio que conhece, né, lá dos cursos de dinâmica. Né? Então, vamos ter menos ômega ao quadrado vezes o vetor. Né? Mas vamos fazer aqui passo a passo para ficar bem explicado. Né? Então, JK, né? E aí eu vou fazer aqui com vocês, que é o I.
menos θ ponto ao quadrado, L 0 seno θ, né? Em J, 0, 0, 0, 0, e aí menos θ ponto ao quadrado, né? Que é o ômega ao quadrado, vezes L0 cosseno θ aqui em 0, tá? Então, como eu falei, né? Basicamente, vamos ter menos ômega ao quadrado vezes o vetor, né? Que era L0 cosseno θ. Então, caso queira fazer direto, bem tranquilo, né? Beleza, e aí o próximo, né? O nosso ômega RAB, eu vou colocar direto, tá? Então, menos θ ponto ao quadrado L de t cosseno θ, menos θ ponto ao quadrado L de t seno θ e 0, tá? Então, temos já esses dois resultados. O próximo é a aceleração de Coriolis. Então, o próximo, né, a aceleração de Coriolis, nós vamos ter o seguinte, né? 2 vezes ômega vetorial V réu B, visto do inercial, tá? Vamos ter, então, 2 vezes I 0. V réu visto do AB, né? V réu AB visto do inercial a gente já conhece, né? A gente já calculou anteriormente. É o L ponto cosseno θ, L ponto seno θ e 0, né? Então, 0, 0 e θ ponto. J, K. Isso aí vai dar, então, θ ponto, L ponto cosseno θ, tá? Vem aqui para cima, então, em J, 0, 0, 0, 0, e aí menos θ ponto, L ponto, seno θ e 0, tá? Então, temos isso aqui, vezes 2, né? Então, lembrando aqui, colocar o 2 aqui, 2 vezes, tá? Ok, então a aceleração de B vista do inercial vai ser a soma dessas componentes, né? Então, vai ser esta aqui, ó. Então, vou colocar aqui ao lado, menos θ ponto quadrado L0 seno θ, menos θ ponto quadrado L0, cosseno, né? Cosseno θ vezes aqui seno θ, 0, mais menos θ ponto ao quadrado L de t cosseno θ, menos θ ponto ao quadrado L de t seno θ, 0, mais menos 2 vezes θ ponto seno θ. E 0, tá? Então, este é o vetor aceleração absoluta do ponto B visto do referencial inercial, tá? E aqui vocês podem colocar em evidência também, né, e reorganizar os termos.